Pai, Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa noite. Eu vim trazer aqui uma palavra hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que eu vim trazer tem por título A Fé em Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22, né? Que vai falar sobre a figueira seca. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que nós venhamos a ser edificados através dessa palavra. Mateus, capítulo 21, 18 ao 22, a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então aqui a palavra de Deus vai falar, né, meus amados irmãos, que Jesus ele estava caminhando. E no meio do caminho, ele avistou uma figueira, né? Que só tinha folhas nela. E não tinha nenhum tipo de fruto. E aí Jesus chegou perto daquela figueira e falou bem assim para ela: Nunca mais nasça fruto de ti. E na mesma hora que Jesus falou isso para a figueira se secou, né? Que fala que secou imediatamente. E aí os discípulos vendo aquilo, eles ficaram maravilhados, né? Ficaram assim, como diz o povo, né, de boca aberta, né? Porque imagina alguém chegar, né, para uma árvore, né, e falar assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti. E a árvore se secar na mesma hora. Imagina como eu e você ficaríamos vendo aquela cena, né? Naturalmente a gente ia ficar abismado, né? A gente ia ficar assim sem entender o que aconteceu. E aí os discípulos chegaram lá e perguntaram assim: Senhor, como é que o Senhor fez isso? Como conseguiu secar imediatamente a figueira? E aí Jesus ele respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né, a palavra de Deus vai falar a respeito de fé, né? Fé. Uma pequena palavra que só tem duas letras. F é fé, né? E o acento. Só tem duas letras, mas, né? Porém, tem um grande poder, né? Louvado seja Deus. E o que é fé, meus amados irmãos? O que será que é a fé? O que é fé? A palavra de Deus vai falar no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai falar assim: Louvado seja Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é você crer em algo que você não está vendo. Fé é você crer que algo vai acontecer sem estar acontecendo, sem você estar vendo. Pronto, é isso. Fé é você crer em algo que não aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, no livro de Hebreus vai falar: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, né, como fala a palavra de Deus, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, vamos supor, meus amados irmãos, que você colocou o teu currículo numa loja lá, né? E você tem fé. Você fala assim: Senhor, eu tenho fé que eu vou conseguir esse trabalho, eu vou conseguir esse emprego. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos. A gente tem certeza, né, daquilo que a gente está esperando. E a prova das coisas que não vemos, né?
Fé é a prova daquilo que a gente não vê, né? Você não sabe se você vai realmente ser aprovado para trabalhar. Mas ali você já está colocando aquela fé, você já está tendo aquela certeza que você vai. Isso é ter fé. Fé é você crer em algo que não aconteceu, né? Que ainda pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na palavra de Deus, uma coisa muito interessante que vai dizer é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Se disserdes ao monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então aí nós podemos ver o poder da fé. O poder que tem a fé, meus amados irmãos. Nós podemos ver o poder que tem a fé. Porque Jesus, ele avistou uma figueira. E só de ele falar para a figueira que nunca mais ia nascer fruto nela, a figueira se secou na mesma hora. Agora imagine o que aconteceria com os meus e os seus problemas se nós tivéssemos fé que tudo daria certo. Se Jesus foi capaz de secar uma figueira através da fé, imagine cada um de nós tendo fé. Jesus, ele fala, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não pode duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, né? Que o vento leva para onde quer. O vento sopra e ela vai assim, né? Balançando. A gente não pode duvidar. Então, se você tiver fé e você não duvidar, e se você mandar para o monte, levanta-te e se joga no mar, o monte vai lá e vai fazer isso. Por quê? Porque você teve fé. Quantas coisas, meus amados irmãos, a gente não passa na nossa vida? Não é verdade? Às vezes, a doença de um filho, né? Um filho que está doente. Às vezes a perca de algo que era muito precioso para você. Às vezes alguém que está no teu trabalho, que tem inveja de você. Às vezes é as contas que estão te sufocando. Você saiu do emprego, todo mundo te abandonou, né? E ali você não vê mais solução. Mas no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, vai falar: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para o que crê. Ou seja, nada é impossível. Imagine o que aconteceria com você se a partir de agora você passasse a crer que tudo daria certo na sua vida. Porque a Bíblia fala, meus amados irmãos, que, louvado seja o nome do Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. No Salmo 125, se eu não me engano. Louvado seja Deus. Vai falar isso. A questão não é você só ter fé, eu tenho fé. A questão é aonde você está colocando a sua fé. A sua fé não pode estar no santo de gesso, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala. Como é que um objeto desse vai realizar algum milagre na tua vida se ele é parado, se ele não tem vida? Se tu pegar essa estátua de gesso e empurrar, se ela cair no chão, ela se quebra. Então, como é que ela vai ter poder de te salvar se ela não tem poder nem para salvar ela mesma quando ela cai no chão? Então, a questão é no que você está tendo fé. Louvado seja Deus. Porque aquele que confia em Deus, ele não se decepciona. Será que a sua fé está alicerçada em Deus? Ou está no seu pastor? No seu
amigo, ou tá no seu familiar, no seu patrão? Aonde você está colocando a sua fé? Porque se os seus planos estão se frustrando e você está tendo fé, é porque você não está colocando ela aonde tem que colocar. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Crê no quê? Crê em Deus. Crê que Deus é capaz de realizar todos os seus sonhos. Crê que Deus tem o poder para te libertar, assim como Ele libertou aquele homem lá, né, aquele gadareno, né? Louvado seja Deus. Crê que Deus tem o poder de te curar, assim como Ele curou aquela mulher que estava 12 anos com uma hemorragia. Crê que Deus tem o poder de te transformar, assim como Ele transformou Zaqueu, que era um homem mau, ganancioso, roubava dos outros. Foi só Jesus entrar na casa de Zaqueu que a salvação entrou lá dentro. E Zaqueu foi completamente mudado. Crê que Jesus é capaz de libertar o teu filho, o teu esposo, que tem um coração duro, assim como transformou Saulo em Paulo. Porque Saulo, outrora, era perseguidor dos crentes, era perseguidor daqueles que criam em Jesus. Saulo era perseguidor deles. Mas ali, Jesus marcou um encontro com Saulo e Saulo foi transformado em Paulo. Que louvado seja o nome do Senhor, perseguidor virou perseguido. Louvado seja Deus. Então é crer, meus amados irmãos. Crer que Deus é capaz de mudar a sua situação. Se Deus foi capaz de mudar a situação de várias pessoas ao que 2.000 anos atrás, por que Ele não vai ser capaz de mudar hoje? Se o nosso Deus, Ele nunca mudou. Porque o homem, ele muda. O homem muda. O mundo muda. As coisas, louvado seja Deus, se inovam. As coisas mudam. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Deus, Ele não muda. Ele sempre será o Deus de amor e o Deus de justiça. O justo juiz que julga retamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é crer. O negócio é você crer. Você crê que Deus é capaz de mudar a sua situação. Porque aqui, Jesus, Ele creu que assim que Ele falasse aquilo para aquela figueira, a figueira se secaria. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus creu nisso, que assim que Ele falasse aquilo para a figueira se secaria. E por Ele crer, a figueira se secou. Então, se você crê que Deus é capaz de mudar a sua situação, Ele mudará. Porque no versículo 22 vai falar: e tudo o que pedirdes na oração, crendo. Ele faz uma afirmação, né? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Né? Ele está aqui afirmando que se você pedir crendo, você vai receber. Jesus, ele não está falando talvez. Talvez, se você pedir algo na oração e crer, você vai receber. Não, ele fala afirmando que tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mas ele fala crendo. Ele fala crendo. Ele não fala só pedir em oração. Tudo que você pedir na oração, você vai receber. Ele fala crendo. Ou seja, nós só vamos receber o milagre de Deus em nossas vidas se nós crer. Se nós crermos
que Deus vai fazer. Aleluia. Então, crendo, recebereis. É crer. Agora, vocês podem ver a importância de crer. De pedir e crer. Não é só fazer uma oração e jogar lá a oração, né? Ai, Senhor, eu te peço, abençoa, meu Deus, o meu filho que está lá doente no hospital. Faz a oração e continua preocupada, achando que seu filho vai morrer, achando que vai dar tudo errado. Não, é orar e crer que Deus vai se mover através daquela oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai falar: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente não tiver fé, a gente nunca vai poder agradar a Deus, meus amados irmãos. Se a gente orar e se a gente não tiver fé, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Aleluia. Aqui vai falar: impossível agradar a Deus. Como é que a gente quer receber algo de Deus? A gente quer receber um milagre do Senhor? Se a gente não tem fé que Deus ele pode fazer esse milagre. Porque, meus amados irmãos, Deus, ele pode fazer. Mas ele só vai fazer se a gente crê que ele vai fazer. Aleluia. É crer, é ter fé em Deus, é colocar toda a sua confiança em Deus. Porque quando a gente coloca confiança no Senhor, tudo que a gente faz não vai se frustrar, os nossos planos não se frustrarão. Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, Deus ele não nos decepciona, ele não nos decepciona. No livro de João, capítulo 11, versículo 40 vai falar: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então Jesus ele vai dizer aqui: se você crer, você verá a minha glória. Se você crer, você vai ver o meu agir. Aleluia. É só crer que eu posso fazer. Deus, meus amados irmãos, para realizar um milagre, ele não exige R$2.000, ele não exige uma boa oferta de dinheiro, como muitos pastores por aí fazem, né? Aí quer receber o teu milagre? Então faz a oferta aqui de 200 pelo Pix, aí passa o Pix, né? Ai, quer receber o teu milagre? Então faz isso. Manda não sei quantos para mim, que o teu milagre vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, na vida do teu filho. Não. A única coisa que Deus ele exige de nós para receber o milagre é fé. É fé que ele pode fazer. É fé que ele pode cumprir. Ele fala: se você crer, você vai ver a glória de Deus. É só crer. O crer vem antes de se cumprir. Aleluia. Mas a partir do momento que você crê, aquilo já vai se cumprir. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Confiar em Deus. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Os seus planos não se frustram. Os seus pedidos não são atendidos, não são esquecidos. Aquele que confia em Deus, que entrega algo a Deus, coloca algo diante de Deus e crê que Deus vai fazer. Aleluia. Ah, irmã, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando, minha irmã. O meu filho está no mundo das drogas. O meu esposo foi demitido do trabalho. Eu estou com várias e várias contas para pagar. Se eu não pagar o aluguel, eu serei despejada. Aleluia. E não tem, irmã, não tem mais uma solução para mim. Eu estou com R$2.000 de conta para pagar. Eu estou com aluguel já vencido.
Se eu não pagar até amanhã, eu vou ser despejada. O meu marido foi despejado do emprego. Ele não está trabalhando mais. Eu não tenho de onde tirar um centavo. Como é que eu posso ter fé estando numa situação dessa? Que para mim e para todo mundo que souber, vai ser impossível. Aleluia. Mas no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai falar: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Em outras traduções, porque vivemos por fé e não por vista. Se você, crente, se você, servo de Deus, se você, meu irmão e minha irmã, for viver por vista, for viver pelo que você está vendo, você nunca vai conseguir receber o milagre de Deus na tua vida. Nunca. Aleluia. Porque olha bem, você olhar para o teu lado, 10 mil caindo ao teu lado e 1000 caindo à tua direita. Se você olhar ali pelo tamanho do problema, se você olhar ali, aleluia, pela sua vista, se você olhar aquilo com o seu olhar, você vai ver, nossa, 10 mil estão caindo ao meu lado, mas 1000 à minha direita, com certeza eu também vou cair aqui. Mas a palavra de Deus fala, 10 mil cairão ao teu lado, aleluia, e mais na tua direita, mas tu não serás atingido. Se você viver pela fé, e não olhar o tamanho do problema, e não olhar que para você não tem jeito, porque realmente, pelo olhar humano, não há jeito, não há solução. Mas se você olhar pelo olhar de Deus, você vai ver que tudo vai se cumprir, se realizar na sua vida. Você vai ver que aquela situação difícil vai se transformar em um milagre de Deus. Você verá, porque o nosso Deus, ele tem poder para mudar a minha e a sua situação. Se nós crermos que ele pode agir. Aleluia. Nós vamos encontrar na Bíblia vários exemplos de fé. Vários exemplos de pessoas que tiveram fé e alcançaram. Lá no livro de Mateus, capítulo 8, no versículo 5 até o 13, vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Esse homem, ele estava com o seu empregado muito doente. Estava muito doente. E ele foi e chamou Jesus. Jesus, vem aqui na minha casa, porque o meu empregado está muito doente. Por favor, cure ele, Jesus. Ele vai morrer. E Jesus chegou lá, perto da casa daquele homem. E aquele homem disse assim: Jesus, não entre na minha casa. Não precisa entrar. Mas se o Senhor disser que ele está curado, ele vai ser curado. E ali Jesus falou que ele seria curado. E ali o homem foi curado. Nós podemos ver o tamanho da fé deste homem. Aleluia. Porque ele não esperou que Jesus fosse até lá, colocasse a mão no empregado dele e ordenasse o milagre chegar ali, a cura vir. Não. Mas ele só disse para Jesus falar que ele seria curado. Que ele seria. Ou seja, ele não sabia se o empregado dele realmente seria curado. Por quê? Porque seria algo futuramente. Ele não sabe do futuro. Ele não tem bola de cristal para saber do futuro dele, né? Então ele não sabia. Porque ele não tinha como saber do futuro.
né? E nem por bola de cristal também não dá para saber. Isso é tudo invenção de Satanás. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Ele creu. E foi só ele crer que ali ele recebeu o milagre dele. Isso é um grande exemplo de fé, meus amados irmãos. Ele teve fé e ali ele viu o milagre de Deus na vida dele. Outro exemplo de fé que nós temos está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 e 27. Que lá vai falar, né, de Ana e Samuel. Nós sabemos que Ana era uma mulher que não podia gerar, porque a sua madre era fechada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ana não podia ter filhos, porque a sua madre era fechada. Mas Ana insistia em orar, insistia em crer que Deus podia realizar. E ali, na persistência de Ana, Deus lhe deu não só um filho, mas vários. E deu também, né, o primeiro filho dela, que foi Samuel, que foi um grande profeta. Então ali, Deus operou um milagre na vida de Ana. Outra coisa, meus amados irmãos, que Deus se agrada é de persistência. É você ter fé que Deus vai fazer e persistir em orar. Porque a palavra de Deus vai falar lá no livro de Eclesiastes que há um tempo para tudo, há tempo para tudo. Então, às vezes a gente vai pedir, a gente vai orar e o nosso milagre não vai acontecer na mesma hora. Por quê? Porque o Senhor sabe que não é naquela hora que está certo de vir o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós vamos ver a história de Lázaro. Na Bíblia diz que chegaram lá para Jesus e disseram: Senhor, Lázaro está muito doente. E Jesus soube que Lázaro estava doente. Mas, sabendo que Lázaro estava doente, Jesus poderia ter corrido até lá e curado Lázaro, né, normalmente. Mas Jesus, a palavra de Deus vai falar que Jesus ainda ficou 2 dias no lugar que estava. E não foi até Lázaro na mesma hora, né? E Marta, né? Creio que foi Marta até disse assim: se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido, ele não teria morrido, né? Louvado seja Deus. Mas ninguém entende os planos de Deus. Foi quando Jesus falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E ali, meus amados irmãos, Lázaro morreu. Quando para Maria e Marta, quando tudo para elas parecia que tinha acabado, foi aí que o milagre aconteceu. Quando Jesus ressuscitou Lázaro. Então o teu milagre pode não chegar na mesma hora que você está pedindo. Talvez não venha no mesmo dia. Mas não é por isso que você deve desistir e achar que não vai acontecer na sua vida. Mas pelo contrário, você deve persistir na oração, na fé, crendo que Deus vai realizar. Porque Ele vai realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Ele fez na vida de Lázaro. Ele soube que Lázaro estava doente, mas permitiu, né, Lázaro morrer, para que ali o testemunho fosse maior e o nome do nosso Deus fosse glorificado. E realmente foi. Porque já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, foi isso? Se eu não me engano foi 4 dias, né? Diz que já estava cheirando mal. A palavra de Deus fala que já estava cheirando mal. Mas mesmo assim, Deus mostrou que Ele é Deus e Ele faz como quiser, da forma que quer, e que ninguém pode impedir o agir dEle na hora que Ele vai agir. Então não desista, persista, porque Ana persistiu e obteve o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo de fé que a gente vai ter
É lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 12 e 13, que vai falar da história de Jó. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Jó era um homem muito rico, cheio de bens, tinha tudo, Jó tinha tudo. Mas Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens de Jó. Em tudo que ele tinha, só não tocasse nele. E ali Jó, de um homem rico, poderoso, virou um homem pobre, doente, né? Como muitos falam por aí, né? Foi pro olho da rua. Jó praticamente mudou assim radicalmente, né? Jó, ele mudou. Foi uma mudança radical. Para um homem muito rico, virou alguém que não tinha nada. Mas ali, mesmo estando naquela pobreza, mesmo estando daquela forma, Jó, ele não blasfemou, ele não pecou contra o Senhor. Mas ali ele persistiu, crendo que aquela prova iria passar, aquele deserto iria se acabar um dia e ele iria receber a sua vitória. E na persistência de Jó e na fé de Jó em Deus, Jó obteve a sua vitória. E Deus deu para Jó tudo o que ele tinha, só que várias vezes mais e mais daquilo que ele tinha. Aleluia. Então é isso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus ela vai nos dizer. Que aquele que crê no Senhor não se frustra. Aquele que crê em Deus não se decepciona. Aquele que coloca toda a sua fé no Senhor não é decepcionado. Aleluia. É colocar a fé em Deus, é crer que Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida. É somente crer, né? Como vai falar lá, se creres, verás a glória de Deus. É só você crer. É o que Deus fala hoje para você. Se você crer, você vai viver um milagre de Deus. Persista. Persista. Vá em frente. Não desista do seu milagre. Creia que Deus ele vai agir na minha e na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer nesse dia. Que Deus abençoe grandemente cada um dos meus irmãos, né? Em nome de Jesus. E fale mais e mais aos seus corações, para a honra e glória de Deus, né? Porque toda honra e toda glória é dada somente a Ele. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.